Graça e a paz, meus amados, mais uma vez estamos diante do Senhor, da presença dEle. A palavra diz que Deus se manifesta nos louvores, que até o desejo de adorar vem do Senhor. Eu fico imaginando quando aqui na terra a gente está adorando a canção dos céus, porque a palavra diz que os anjos por toda a eternidade adoram: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E o que eu vi agora, a Aline com essa equipe aqui adorando, foi dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Talvez você nunca tenha se percebido, esse é um acorde celestial. Essa é uma das adorações que se faz nos céus. Nos céus a gente exalta a majestade do Rei. No céu a gente identifica a santidade dele. Nos céus a gente declara que Ele é o Senhor sobre nossas vidas. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Eu quero convidar você a fechar os olhos agora aí no seu lar. Os nossos irmãos que estão aqui nesse momento, a gente depende para realizar o culto virtual, pessoas no presencial, gente que está aqui apoiando nos bastidores, cada um cumprindo um papel. Nós vamos todos agora fechar os olhos e conversar com Ele. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar em Tua casa e entregar a Ti essa celebração de domingo, esse culto que hoje o Senhor, por graça e infinita misericórdia, nos fez declarar que é sobre o divã de Deus. Pai, que a Tua palavra seja rema, que a Tua palavra alcance os corações, alcance as mentes, que a Tua palavra possa produzir fortalecimento no Senhor, que a Tua palavra cumpra todo o propósito que o Senhor já determinou, Pai. Que o Espírito Santo flua desse altar, Pai. Que daqui para a transmissão e da transmissão chegando em cada lar, a Tua unção, a Tua graça, o Teu poder. Senhor amado, cumpra o Teu propósito. Que hoje, ó Deus, o único derrotado seja o diabo. Que toda obra e todo embaraço das trevas caia por terra, Senhor. E o nome de Jesus, mais uma vez, seja glorificado. E a gente possa sair daqui aplaudindo o nome acima de todo nome. A partir da bênção, da ministração da palavra e da adoração na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, nessa noite de domingo nós vamos iniciar a palavra. O tema de hoje é No Divã de Deus, a segunda parte, segundo episódio. No início da semana, aliás, hoje é domingo, é o primeiro dia da semana. Então, na segunda-feira última, nós trouxemos uma palavra, num dia em que Deus me inquietou, me impulsionou a falar sobre Elias. Nós trouxemos uma palavra sobre No Divã de Deus, a primeira parte. E se você pegou aquela palavra naquele dia, amém. Se você não pegou, hoje depois dessa eu te recomendo, vai lá. Está disponível no YouTube. Assiste lá. É uma palavra que vai edificar a tua vida. E fala de um homem de Deus poderoso. Aquele que foi chamado príncipe dos profetas. Só que num determinado momento, sabe, do ápice do seu ministério, Elias tinha vencido 450 profetas de Baal. E depois de saber que Jezabel, a mulher do rei Acabe, a rainha, portanto, estava querendo a morte de Elias, Elias vai se esconder, se distancia, não é? Deixa o seu moço de lado e vai para um lugar, e lá ele conversa com Deus e diz: Senhor, minha missão aqui na terra está pronta, pode me recolher, pode me guardar, pode me levar para a morte. E a gente vai ver que o trabalhar de Deus foi muito especial na vida de Elias. Deus providencia anjo, providencia alimento, providencia água, não uma vez, mas duas. Isso mostra para mim que às vezes o Senhor está nos chamando para o divã dele e a gente não quer ir. Sabe? E Elias tem que caminhar por 40 dias até ele chegar no Monte Horebe, o monte de Deus, e lá vem todo o tratamento. Eu desafio você a assistir essa palavra. Vai falar do Deus que fala através da brisa suave. Hoje, porém, nós queremos continuar estudando aqui o divã de Deus. Falar do divã de Deus é falar do lugar aonde o Senhor nos chama para nos tratar. Falar do divã de Deus é tratar o Senhor como o maior e o mais completo, o melhor de todos os psicanalistas. Deus é acima de qualquer psicólogo, é acima de qualquer psiquiatra, é acima de qualquer coaching. Deus é o maior de todos os psicanalistas. Qualquer que seja o teu problema, qualquer que seja a tua crise, qualquer que seja a tua vida, a tua circunstância, há solução nele. Sabe por quê? Porque ninguém te conhece como ele conhece. Ninguém, sabe, te vê tão por dentro como ele te vê. Eu te desafio a dizer hoje, eu creio isso, que Deus conhece a mim mais do que eu me conheço.
Porque a Bíblia diz que antes mesmo de eu ser gerado, Ele já me conhecia. Está lá no Salmo 139. A bondade de Deus é assim. O cuidado de Deus é assim. A dimensão de quem Deus é assim. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Hoje nós vamos ler um texto que vai falar da vida de um poderoso homem de Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler 4 versículos, do 7, 8, 9 e 10. Do 7 ao 10. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10. Eu vou abrir aqui a minha espada, porque ela estava aberta em outro texto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10. Na minha Bíblia o título é O Espinho na Carne. 2 Coríntios 12, 7 diz: E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas eu me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, disse Paulo, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, quando isso ocorre por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Amém? No divã de Deus, segunda parte. Queridos, eu convido você a lembrar primeiro quem foi Paulo. Depois a gente fala desse texto. Paulo foi o maior de todos os missionários que a terra já conheceu. A Bíblia o intitula como o apóstolo aos gentios. Os outros eram apóstolos para judeus. Paulo foi apóstolo para as nações. Por isso chamado de apóstolo aos gentios. A Bíblia diz que esse homem esteve em 3 continentes diferentes pregando a palavra. Pregou na Europa, pregou na Ásia e também pregou na África. Um homem de Deus de grande intrepidez, de grande ousadia. Um homem que não se calava, porque ele tinha a verdade eterna, ele tinha Jesus. Um homem cuja vida foi completamente mudada a partir do seu chamado. Se você lembrar um pouquinho, Saulo, lá no começo, era um fariseu de carteirinha. Aliás, era um líder farisaico. Mais do que isso, era um perseguidor de cristãos. Mais do que isso, um matador de cristãos. Porque a Bíblia diz que na morte de Estevão, ele estava lá e ficou com a túnica de Estevão, ficou aos pés dele. Saulo tinha até conseguido carta do sumo sacerdote para ir prender cristãos em Damasco. O que ele não sabia, Atos 9, é que na viagem de Damasco ele teria um encontro com alguém que mudaria toda a sua vida. Em Atos 9 você vai ver o Cristo já glorificado, o Cristo cheio de poder e glória, se encontrando com Saulo no caminho de Damasco. A Bíblia diz que o fulgor da glória de Jesus foi tão grande, o clarão foi tão forte, que Paulo, à época Saulo, caiu da montaria e no chão ele fica cego pela claridade que é a presença do sol da justiça. Porque é assim que meu Jesus é chamado. Ele é o sol da justiça, o sol que nunca vai faltar na Nova Jerusalém, porque ele é o sol da justiça. Ali Saulo recebe um chamado. O Cristo glorificado diz: Saulo, tu é caro para mim, eu farei de você a minha bênção, o meu missionário em meio aos gentios. Depois de 3 dias ele tem um encontro com um homem de Deus que ora e a vista dele é curada. Ele volta a ver. E a partir dali aquele homem não é mais o mesmo. Ele passa a viver a força do seu chamado. Ele passa a viver impulsionado pelo Cristo que milita dentro dele e o encoraja a prosseguir. Se eu pudesse narrar algumas coisas do ministério de Paulo, eu quero declarar que ele foi um bom discípulo. Paulo aprendeu o de melhor com Barnabé, seu discipulador. A Bíblia diz que Barnabé era um homem piedoso e cheio do Espírito Santo.
a Bíblia vai dizer que Paulo foi cheio do Espírito Santo, que ele pegou isso com seu pai na fé. E esse homem de Deus chamado Paulo, esse missionário nos 3 continentes, esse homem que se doou pela causa do Evangelho até a morte. Eu quero que você saiba que Paulo foi decapitado, teve a sua cabeça degolada no corredor da morte em Roma. Aliás, o período que antecede a morte dele em Roma é o período mais fértil para todos nós, porque é o período onde ele escreveu a maioria das suas cartas. Enquanto ele aguardava a execução de morte, Deus estava dando um pit stop nele, uma parada nele, para que ele pudesse então cumprir os propósitos eternos. Não apenas os propósitos daquela geração, mas que toda a ousadia que o Espírito colocou nele pudesse chegar até nós. Só que esse homem também foi usado por Deus para operar em curas e milagres. Você vai ver Paulo orando e as mais variadas curas acontecem. Você vai ver Paulo sendo guardado por Deus até de naufrágio. Você vai ver Paulo sendo guardado por Deus, sabe, de serpentes. Você vai ver Paulo sendo guardado por Deus da morte por apedrejamento. Ele chegou a ser apedrejado e não morreu. Foi jogado do muro de uma cidade abaixo e não morreu. Esteve preso várias vezes e a obra do Evangelho continuou. Esse homem não recuou, ele continuou avançando na causa do Evangelho. Só que Deus fez uma aliança tão profunda com Paulo, que um dia, e o capítulo 12 de 2ª carta aos Coríntios começa assim, um dia ele diz: eu conheço um homem. Paulo nem chega a dizer que foi ele mesmo. E eu creio que ele não diz exatamente para que não houvesse uma curiosidade contínua por parte das pessoas. E ele não fala isso para as outras igrejas. Ele fala somente para a igreja de Coríntios. Você vai dizer, por que ele fala para a de Coríntios? Ele fala para a de Coríntios porque lá a autoridade apostólica dele ela estava sendo questionada. Alguns outros estavam dizendo que iam cumprir um ministério, sabe, naquela igreja, e que Paulo tinha errado dessa ou daquela maneira. Ele diz: olha, eu venho aqui em nome do Cristo vivo. Se eu falar outra coisa que não seja o meu evangelho, o evangelho de Jesus, que seja anátema. E Paulo diz no começo da carta: eu conheço um homem que teve revelações de Deus, e ele foi até o 3º céu, e ele viu coisas inefáveis que não cabe ao homem sair dizendo. E aí ele termina dizendo no verso 6: porque se eu vier a gloriar-me, eu não serei nécio, porque vou estar dizendo a verdade. Mas eu me abstenho agora para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim ver ou daquilo que de mim está ouvindo. Ele está dizendo: eu não quero falar detalhes disso, porque senão vou me colocar num pedestal. E eu não quero ter honra, eu não quero ter glória nenhuma. Toda glória é a Deus. Paulo já estava dizendo a frase que a gente diz hoje: a Deus toda glória. Só que eu penso que para ele chegar nisso aqui, houve uma aprendizagem. Não foi do dia para a noite. Quando Paulo começou a orar e as pessoas serem curadas, quando ele começou a orar e milagres acontecerem, eu não sei se você lembra, mas Paulo até orou por uma ressuscitação e aconteceu. O jovem Eutico. Talvez você não tenha observado isso na Bíblia. Paulo era um homem de sermões bem mais longos do que o pastor Antônio Filho. Às vezes, escuta essa, Kerline, às vezes ele passava a noite toda pregando. Em Betânia tem gente que acha que eu prego muito. Paulo pregava 1, 2, 3, 8, 10 horas seguidas. E numa dessas pregações teve um jovem que cochilou. E ele estava na parte alta da casa. A Bíblia diz que ele cai de lá de cima. Ele dormiu, imagina. Paulo pregando, o cara dormiu. Quando ele caiu morto. Eutico era o nome dele. E a Bíblia diz que Paulo então ora. Está lá em Atos 20. Depois você pode ler em casa. A Bíblia diz que Paulo então ora sobre a vida de Eutico. E ele volta à vida. E ele entrega àquelas pessoas da comunidade Eutico vivo de novo. E o nome de Jesus é glorificado. Então esse homem orou, houve curas. Esse homem orou, houve milagres. Esse homem orou, houve até ressuscitação. Então havia muito do poder de Deus na vida de Paulo. Eu quero que você lembre que a palavra diz que a quem muito é dado, também muito é cobrado. E a vida de Paulo mostra um homem alinhado com Deus. Só que eu penso que antes disso aqui acontecer, houve uma hora que talvez no meio da caminhada, Paulo quis trazer a glória para ele. Paulo quis dizer assim, eu acho que eu sou melhor do que os outros 11 que estão lá.
porque eles tudinho são responsáveis por pregar só aos judeus. E Deus me deu a missão de pregar no mundo todo, aos gentios. Deus sabe que pode contar comigo. Eu não tenho nem família que é para eu sair espalhando pelo mundo todo, enquanto eles estão presos. Sabe, em algum momento, talvez a vaidade, o orgulho quis tomar conta de Paulo. Olha o que acontece. Verso 7. E para que eu não me enchesse de soberba. O texto diz, para que eu não me ensoberbecesse. O que é isso? Não fosse tomado pelo orgulho, pela soberba. Ele diz, para que eu não me enchesse de soberba, com a grandeza da revelação, com a grandeza do poder que eu estava recebendo de Deus, me foi posto um espinho na carne, um mensageiro do capeta, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Como é isso, pastor? Ele era um homem de Deus e era o diabo quem estava esbofeteando. Não sou eu quem estou dizendo, não, é a palavra. Sabe como é o nome disso? Vontade permissiva de Deus. Isso aqui não é o projeto A de Deus. Isso aqui é a nossa falha humana, a nossa limitação humana, que às vezes ele permite que até o diabo intervenha para fazer o que Deus quer. O diabo é capacho. O diabo não tem poder se de Deus não for permitido. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Se você conhece o livro de Jó, você sabe que Jó foi muito atribulado, mas ele só foi atribulado porque Deus disse para Satanás: ei, já viste o meu servo Jó? Homem temente, fiel a mim, que se afasta do mal. E o diabo diz: mas também Deus, o Senhor encheu ele de riquezas, de bens, de saúde, de filhos, de esposa, de tanta coisa. Deus diz: não, eu conheço Jó por dentro. Pode tocar nele, preserva-lhe a vida, e ele não vai me negar. Se você conhece a história, você sabe que Jó, ele realmente não negou o Senhor. Jó chega um momento que ele não tem mais nada, e ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu retornarei. Eu saí sem nada, eu vou voltar sem nada, mas a fé no meu Deus ninguém tira. A Bíblia termina em Jó 42, quando Jó reconhece: sabe, antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar de ti, mas hoje eu conheço de contigo andar, de ter experiências mais estreitas contigo. Paulo era um homem de muitas experiências com Deus. Paulo era um homem de muitas, sabe, preciosidades em Deus, muito poder de Deus na vida de Paulo. Mas uma hora o orgulho e a soberba quis tomar conta, e Deus permitiu que o diabo esbofeteasse a Paulo, colocando nele um espinho na carne. Eu não vou entrar na discussão do que é o espinho na carne, porque essa é uma discussão teológica que vai demorar muito tempo. Só quero dizer que por muito tempo eu associei espinho na carne com visão. Até porque Paulo diz claramente no final de algumas cartas: agora eu escrevo de próprio punho, com letras grandes. O que sugere que Paulo, no final da vida, foi perdendo a visão. Talvez uma catarata, alguma coisa assim. Aí você vai dizer: o homem orava e cego via. O homem orava, não é? E morto ressuscitava. O homem orava e a adivinhadora deixava de ser adivinha. Demônios batiam em retirada. E de repente ele tem um problema de saúde, ou outro problema, e ele ora uma vez e Deus diz não. Ele ora duas vezes e Deus diz também não. Ele ora a terceira vez e Deus diz não. 3 vezes. O autor dessa Bíblia, que eu gosto muito, eu não tenho a capa original mais, porque a capa original dela se desfez, é a Bíblia Shed. Shed foi um dos maiores teólogos que já teve no nosso tempo. Faleceu não faz muito tempo, e pela bondade de Deus ele foi criado aqui no Brasil. Ele não teve berço no Brasil, mas ele foi criado aqui. Foi teólogo aqui no Brasil, e um homem de uma bagagem espiritual muito abençoado. E Shed diz assim, ó, no comentário ao versículo 7, ele diz assim, 12:7. Paulo também foi convertido por meio de uma revelação de Cristo. Espinho na carne. As muitas especulações indicam a possibilidade de se chegar a uma conclusão definida. Entre as ideias de sofrimento físico ou doença, se salienta a malária ou problema com os olhos. Alguns falam até em dor de cabeça. Outros pensam que era uma tentação, já que era um anjo ou demônio vindo da parte do diabo.
Mas olha a posição que ele sustenta e que eu passei a ver coerência nessa posição. Lutero pensava que eram as constantes perseguições, especialmente a dos judeus, que Paulo tanto amava. No Antigo Testamento, espinhos se referiam a inimigos. Eles citam duas referências, em Números 33, 55 e em Josué 23, 13, aonde a palavra inimigos está associada a espinho. Então, quando o texto diz espinho na carne, esses teólogos aqui, Lutero, Chet, sustentam que pode ser inimigos que estavam na cola de Paulo durante todo o ministério dele. E não sei se você lembra, se você é um conhecedor da história de Paulo, você sabe que ele chegava e ele tinha uma tendência natural, por ser judeu e romano, de ir para a sinagoga. E as coisas até pareciam começar bem, mas sempre o caldo entornava e os judeus se viravam contra ele. E a perseguição era maior. Várias vezes foram os judeus que expulsaram a Paulo das cidades dos gentios, porque sempre havia judeus por lá. Eles eram perseguidores vorazes, porque Paulo não defendia mais a circuncisão do corpo, e sim a circuncisão do coração. Paulo não defendia mais, sabe, que tivessem que ser sabáticos, mas que todos descansassem no Senhor. Paulo aprendeu a defender verdades eternas e não apenas dogmas. Isso levantou a fúria de muitos judeus em todo o ministério de Paulo. Então essa é uma das explicações, mas eu não vou me aprofundar nisso. Isso não é o foco da palavra hoje à noite. O foco da palavra de hoje à noite está na resposta de Deus. O divã de Deus fala de um lugar de acolhimento. No divã de Deus fala de um lugar de confissão. Fala no lugar de audição, de você falando com Deus, mas especialmente ouvindo a Deus. Vem comigo aqui. Primeira vez Paulo diz: Senhor, isso está me incomodando demais. O Senhor já fez tanta coisa linda comigo. Me livra desse espinho na carne. E Deus diz: não é agora, Paulo. Segunda vez: Senhor, eu já te pedi antes. O Senhor tem poder para fazer isso. Me livra desse espinho na carne. Mais uma vez o Senhor diz: hoje não, Paulo. Terceira vez, Paulo está lá batendo na mesma porta. Deus, o Senhor pode isso e muito mais. Tira de mim esse espinho. Olha a resposta de Deus. Verso 9. Então o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder, disse o Senhor, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Querido, eu quero destacar isso aqui em 3 partes. Primeiro, a graça do Senhor nos basta. Diga comigo agora, com a convicção de que é Deus falando: Senhor, a tua graça me basta. Ei, vem comigo agora e diz do íntimo do teu interior. Olha para os céus agora e diga: Senhor, eu tomo posse da tua palavra e eu declaro agora que a tua graça me basta. Que a tua graça é suficiente a mim. Há um louvor antigo, acho que era do cantor cristão, que dizia: suficiente a mim, suficiente a mim. Ei, a gente precisa ouvir desta palavra, porque Paulo ouviu de Deus, dizendo: Paulo, meu filho, a minha graça é suficiente para você. Sabe, tudo que nós precisamos é aprender a confiar e descansar nele. Tudo que nós precisamos aprender é que Ele é o Senhor sobre todas as circunstâncias. Quando você pensar que Ele perdeu o controle, é apenas um engano do diabo. Deus jamais perde o controle das coisas. Deus jamais deixa de ter a direção da história, a condução das coisas. Ainda que o homem na sua maldade opere coisas terrivelmente ruins, e isso ocorre, o Senhor proporciona meios para trazer a história para o rumo de onde Ele determinou. Eu confio no Deus de Paulo, no Deus que trouxe a salvação à terra, Jesus Cristo. Eu confio no Deus que em todos os meus dilemas tem dito para mim: Antônio, a minha graça te basta. Eu confio no Deus da bonança e no Deus da tempestade. Eu confio no Deus do céu de brigadeiro e do céu de bronze.
Eu confio no Deus que age quando os celeiros estão fartos, mas no Deus que toma providências quando você olha e diz: Senhor, eu preciso da visitação do Jeová Jireh, o Deus que provê. Ei, é na nossa limitação que Ele se manifesta. É na nossa pouca força que Ele faz. É na nossa dependência que Ele tem espaço. A minha graça te basta, diz o Senhor nessa noite. Você quer depender dEle? Você confia nele? Você se coloca no divã dele hoje? Deixa Ele te analisar. Deixa Ele te direcionar. Permita que o seu nível de dependência suba. Permita sair da agitação e encontrar o divã dele. Eu não disse hoje, eu disse na segunda-feira. Divã é um sofá usado por psicanalistas para ouvir os seus pacientes por horas. E depois é também um lugar de tratamento. Ei, o divã de Deus fala do lugar secreto. O divã de Deus fala de um lugar onde você e Deus podem estar juntos. O divã de Deus fala de um lugar onde o Espírito do Senhor, o Espírito do Abba, Ele nos trata. Paulo precisava ser tratado por Deus. Paulo já tinha vivido coisas grandes e por um momento ele estava achando que ele era a bala. Por um momento ele estava talvez querendo trazer a glória para si. E Deus permitiu que o diabo esbofeteasse e colocasse nele um espinho na carne. Deus não só permitiu que houvesse espinho na carne, mas Deus parou de ouvir a oração de Paulo quanto a se livrar daquele espinho. E quando Paulo então entende que havia a concordância de Deus no espinho, Paulo então olha para Deus e diz: e aí, Senhor? Eu pensei que eu podia alguma coisa, eu estou vendo que eu não posso nada. Eu pensei que o Senhor sempre ouvia a minha oração e eu estou ouvindo agora que não é assim. Que é quando a minha oração é a sua vontade e não a minha. E aí, Deus? E ele ouve a voz de Deus muito clara: meu filho, a minha graça te basta. Ei, eu não sei você, mas essa frase para mim tem um poder muito grande. Eu não sei você, mas essa frase para mim diz muita coisa. Sabe? Quando a graça dele nos basta, a gente não sente falta de nada. Quando a graça dele nos basta, nós começamos a entender que o que vem para a nossa vida é aquilo que ele já liberou para nós. Não é aquilo que eu acho que é necessário, mas é o que Deus entende que é necessário. Deixa eu te contar aqui um testemunho lindo que foi dito aqui no altar dessa igreja. Um dia uma jovem, testemunhando no momento de dízimos e ofertas, ela contou que ela estava desempregada há alguns meses. E ela disse: olha, desde muito cedo eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz e outras funções. Desde 15 ou 16 anos que ela disse. E ela disse: num determinado momento, ano passado, eu fiquei desempregada por alguns meses. E eu sempre comprei minhas coisas. Eu moro com minha avó, eu moro com meu avô. O avô dela já foi guardado pelo Senhor. E aí ela disse que de repente ela passou aqueles meses e passado 3 ou 4 meses, ela percebeu que não tinha faltado nada. Que tudo que Deus considerou que era importante, ela recebeu. Que tudo que Deus entendeu que era necessário, ela tinha. E numa semana ela levantou especialmente grata. Ela disse: essa semana toda eu vou ficar agradecendo a Deus. Porque eu aprendi que na minha falta de emprego não me faltou nada. Que tudo que é importante para mim, Deus me deu durante esse período. E hoje eu não vou pedir mais um emprego, eu vou agradecer. Naquela semana que ela estava com o coração totalmente agradecido, diz aí o que aconteceu. Você é capaz de imaginar. Deus abriu uma porta de emprego naquela semana. Naquela semana ela foi chamada no local que ela trabalha até hoje. Esse testemunho foi dado aqui, eu acho que no finalzinho do ano passado, mais ou menos novembro ou dezembro. E essa jovem entendeu. E ela disse isso, eu achei linda essa frase quando ela disse: eu aprendi que tudo que eu preciso Deus dá, e aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Eu vou repetir: eu aprendi que tudo que eu preciso Deus me dá, e aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Sabe o que é que aquela menina inconscientemente estava dizendo? Senhor, eu aprendi que a tua graça me basta, que o Senhor é suficiente para mim. Era só uma jovem, talvez de 20 anos, 19, 21, eu não sei a idade dela. Ela sabe de quem eu estou falando. Ela disse isso aqui para toda a igreja.
Filha, esse testemunho marcou a minha vida. Eu sempre tenho dito esse testemunho, porque é preciso a gente se apropriar. Mais do que você ler a Bíblia, traga essas verdades para a sua vida. Deixe impulsionar, deixe ser, sabe, parte do rumo, da direção da tua vida. A graça do Senhor é suficiente a mim. A graça do Senhor é suficiente a você. A graça dele nos basta. A graça dele nos basta. Mas o texto ainda diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Segunda parte do verso 9. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que Paulo aprendeu aqui? Que quando ele pensa que está forte, então ele é fraco. Mas quando ele sabe que está fraco, então ele se fortalece em Deus. Eu quero tratar uma verdade espiritual para você. Deus não age em quem se acha autossuficiente. Deus não tem espaço para agir em mim se o meu vaso está cheio de mim, se o meu ego transborda. Deus vai agir quando eu digo: Senhor, eu sei que nada sei. Senhor, eu não posso nada de mim mesmo, mas eu sei que em Ti eu posso todas as coisas, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Palavras de Paulo. Ele diz: eu aprendi a ter dinheiro e não ter dinheiro. Eu aprendi a ter muitas roupas ou ter uma só peça de roupa. Eu aprendi a ter um menu variado na minha frente de alimentos e a olhar e não ter alimento, porque aprendi que tudo posso naquele que me fortalece. Ei, esse foi o homem que um dia teve que ouvir de Deus: a minha graça te basta. E o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa nas tuas limitações, na tua pouca força. Ei, quem é você aí em casa para pensar que você pode? Eu não posso nada. Eu não tenho capaz de garantir que estou vivo amanhã. E você também não. Você pode ter uma formação superior como eu tenho. Você pode ter um mestrado ou um doutorado. Você pode ter casa própria e casa alugada. Mas você sem Deus não é nada. Deixa eu te dizer que quando a gente pensa que é, então a gente já deixou de ser. A Bíblia diz que, falando sobre a limitação da vida, Jesus conta a parábola do homem rico, do louco insensato. Jesus conta que em um determinado dia, um homem fez o maior plantio de todos os tempos. E ao começar a colheita, ele viu que aquela colheita era tão grande que não cabia nos seus celeiros. E ele então chega para os seus funcionários e diz: urgentemente, vamos fazer maiores celeiros, armazéns gigantes. E ao terminar de fazer os armazéns, estocar aqueles armazéns com todos os seus cereais, com toda a sua produção. Na noite em que ele termina toda a colheita e enche os armazéns, ele bate a mão no peito e diz: agora come, bebe, folga, porque você tem dinheiro para a vida toda. E Jesus diz: na mesma noite, o Senhor fez bradar uma voz no quarto daquele homem: louco, o que tu tens preparado, para quem será? Porque hoje mesmo eu pedirei a tua alma. Ei, querido, não seja cheio de você, seja cheio de Deus. Não seja cheio de medos e dúvidas. Vá para o divã dele. Não permita que o orgulho te afaste de Deus. Não permita que a soberba te afaste de Deus. Eu quero ir para o outro lado da moeda. Às vezes não é o orgulho, não é a soberba. Às vezes é a baixa autoestima. Às vezes tem aquele que diz: Deus se importar comigo, quem eu sou? Eu não sou nada. Deus não liga para mim. Você lembra da história de Mefibosete? Quem era Mefibosete? Um filho esquecido de Jonatas, que sofreu um acidente, ficou manco da perna, aleijado das pernas, e que andava a mendigar em Israel. Havia se tornado alguém que era um descendente do trono, havia se tornado um mendigo em Israel. Mas deixa eu te dizer que o homem se esquece de Deus, mas Deus não esquece de mim, não esquece de você. Eu vou repetir: muitas vezes nós nos esquecemos de Deus, mas Deus jamais esquece daqueles que são teus filhos. Um dia Deus faz gerar no coração de Davi
o amigo de Jonatas. E Davi levanta da cama naquele dia, agoniado, preocupado em dizer: um dia eu fiz um juramento a meu amigo Jonatas, de que eu guardaria a descendência dele, de que eu honraria a amizade que eu tive com ele, mesmo depois dele morto. Jonatas, meu amigo, é morto. Tem algum descendente dele em Israel? E aí chegou alguém para dizer: tem sim. Tem um filho dele deficiente, que mendiga em tal cidade. Davi diz: é decreto do rei, é ordem do rei. Mande agora que funcionários meus, com honra, vá até onde ele está. Tragam ele, e que ele não tenha medo. Diga a ele que é para ele assentar-se à mesa do rei. E a Bíblia diz que dali por diante, Mefibosete passou a sentar-se na mesa do rei. Um mendigo, paralítico, aleijado, agora sentado na mesa do rei. Porque ninguém fica esquecido de Deus. Ninguém que se esvazia de si para encher do Senhor não vai deixar de ter dele o cuidado que ele tem dispensado aos seus. Eu não sei você, mas eu me sinto amado de Deus. Porque eu não tenho medo de estar no divã de Deus. Eu não tenho medo de dizer para ele: Deus, nesse assunto eu não tenho resposta. Nesse assunto eu estou perdido. Nesse assunto, Senhor, eu preciso da tua direção. Nessa crise, tu és a solução. Nessa dor, tu és a cura. Nesse labirinto, tu és a saída. Ei, hoje é dia de você se deitar no divã de Deus. Hoje é dia de você ouvir dele: minha filha, a minha graça te basta. Meu filho, eu sou o suficiente para ti. Meu filho, minha filha, não tenha medo, porque quando você pensar que não pode, então eu posso fazer tudo em você. O meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu quero dizer que Paulo aprendeu a lição. E a continuidade do 9 é: de boa vontade, pois, agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo estava dizendo: se Deus atua em mim quando eu estou fraco, então sim, eu quero estar fraco. Eu quero estar fora do meu ego, das minhas vontades. Eu quero declarar a Deus que a minha vontade é tua. Que o conhecimento que um dia eu adquiri, eu entrego tudo a ti. Paulo chega a dizer que o conhecimento que ele adquiriu antes é de esterco. Você lembra desse texto? Senhor, tudo que eu aprendi antes, diante da revelação da tua palavra, é esterco, é estrume, não vale de nada, porque o seu conhecimento é mais excelente, porque a tua direção é acima de tudo que eu posso imaginar e querer. Paulo aprendeu a lição de Deus. A minha graça te basta. Eu convido o ministério para ir subindo. Ei, a graça do Senhor basta para mim, basta para você. A graça do Senhor é suficiente. A graça do Senhor é o alimento. A graça do Senhor é a direção. Não tenha medo hoje de se lançar aos cuidados de Deus. O que você precisa tomar de atitude hoje para deitar no divã dele? Talvez é o orgulho que você tem que destruir. Talvez seja o seu medo de se aproximar dele. Talvez sejam as tuas razões, teus argumentos. Entrega tudo a ele. Teu conhecimento, tuas posses, teus medos, teus achismos. Vem comigo aqui e vamos entregar a ele. Talvez você precisa começar entregando a tua vida. Sentar no divã de Deus é encontrar a quietude.